senhores telespectadores. Visitamos hoje um concelho no coração do Alentejo, o concelho de Borba. Bom, esta palavra Borba, de onde é que virá Borba? Ninguém sabe de onde vem Borba e inventaram uma história perfeitamente disparatada. Diz que havia lá um charco e que apareceram lá barbos, um grande barbo. De barbo deu Borba. Bom, era mais fácil ser barba do que barbo, porque o barbo não podia aparecer ali. Isto só indica que as pessoas, ninguém foi capaz de explicar a palavra Borba. Realmente não sabemos, e isso significa que é muito antigo. É uma palavra anterior, certamente, ao português. A terra é, de facto, muitíssimo antiga. Não é um concelho muito grande, tem 145 km quadrados, e aqui no Alentejo acham isso pouco. Isso lá para cima, para o norte, era muito, mas aqui acham que é pouco. Tem 7.700 habitantes e a localização é esta. Para norte fica o concelho de Monforte, para leste o concelho de Elvas, para sul o de Vila Viçosa e para oeste o de Estremoz. Estamos, portanto, perto da raia de Espanha e bem no coração do Alentejo. É claro que se discute muito quando é que Borba foi fundada. Bom, esta mania de que as terras foram fundadas, há muita coisa que nasceu sem ser fundada. As terras nasciam porque um pequeno grupo, por qualquer razão, fixava-se ali, havia uma fonte, um regato d'água, junto da casa dos pais instalavam-se os filhos. Não havia fundação, havia nascimento. É certo que Borba já era uma terra importante na época romana. Eu vim falar-lhes nisso junto de uma pedra que acho uma pedra muito curiosa. Estava aqui a fazer um prédio em Borba e quando abriram lá o caboclo apareceu uma pedra com letras e os padeireiros naturalmente chamaram o dono da pedra e diz isto. Vejam, Masónia é o nome de mulher, mas isto não é um nome que houvesse aqui na Lusitânia, portanto, Masónia é um nome que me parece ter vindo diretamente da Itália. Gaio, Fília, Gaio era um nome muito corrente, muito corrente. Alguns filólogos dizem que é de Gaio que vem o nosso gajo, quer dizer, toda a gente era Gaio, um gajo qualquer. E depois, um adjetivo, Venéria. Bom, a palavra Venéria tem hoje uma acessão negativa, claro, mas nesta altura não tinha, tinha muito positiva. Venério era digno de Vênus. Isto, portanto, significa, provavelmente, que ela seria muito bonita, muito bonita. E depois a idade com que morreu. Anorum, de anos, reparem, um X, depois aqui dois uns e outro X. Isto lê-se 18. Portanto, é uma jovem romana que morre com 18 anos e que era muito bonita. Deve haver aí enterradas no sol debaixo da vila centenas de pedras romanas como esta. Mas quando os romanos aqui chegaram, já isto era povoado há muitíssimo tempo. Esta outra pedra que eu tenho aqui, que parece uma pedrita sem importância, mas vê-se aqui por esta superfície, isto é polido, portanto isto é realmente um instrumento, e tem aqui o talão, é um instrumento de pedra polida para cortar. Isto tem provavelmente, esta pedra terá perto de 2000 anos, e esta pode ter 4 ou 5 ou 6 mil, quer dizer, é um povoamento pré-histórico que se justificava por isto. Era uma região com muita água, passam aqui muitos ribeiros, é uma região com alguns bocados, não muitos, mas alguns bocados, de boa terra, e era uma região com muitos recursos mineiros. Ainda hoje há recursos mineiros, não são explorados, mas quer os romanos, quer estes outros povos, vinham aqui já à procura do estanho, do cobre, com que faziam o bronze, do chumbo. Bom, e é isso que faz de Borba
uma terra que tem milhares e milhares de anos. Podemos seguramente dizer que é das mais antigas terras portuguesas. Portanto, povos pré-históricos, romanos, depois dos romanos vêm os visigodos, depois dos visigodos vêm os mouros estiveram aqui, até que, já no século XIII, os cristãos conseguem conquistar Borba aos mouros. Ninguém sabe ao certo a data da conquista. Bom, mas ela foi no reinado do Dom Afonso II. Portanto, entre 1211 e 1220 e poucos. É na segunda década do século XIII que isto é conquistado. Quem faz a conquista não é o rei, porque o rei não andava na guerra, esse rei não andava na guerra. Mas é o comendador de Avis, o mestre da Ordem de Avis, com cavaleiros. Aqui eles tinham a sede em Avis e foram eles que avassalaram estas vilas do Alentejo. É claro, e tudo quanto era mouro, ou foi passado à espada, ou teve que fugir. Isto ficou deserto. Isto só renasce depois no tempo do Dom Dinis. Dom Dinis dá Foral a Borba exatamente no ano de 1302. Portanto, está a começar o século XIV, quando Dom Dinis dá Foral a Borba. Mas não julguem que é nessa altura que Borba nasce, porque no Foral já vem uma condição. Os moradores de Borba têm de fazer um castelo, eles próprios, à sua custa. Bom, eu estou junto do castelo, isto eram as portas da vila, portas construídas no tempo del rei Dom Dinis, como diz aqui, reparem, isto é a lápide da fundação, cá está, Dom Dinis, o nome do rei de Portugal, Dom Dinis. Devo dizer que esta lápide, que é sagrada, para mim tem certas coisas esquisitas. Olhem, tem aqui em baixo, a assinar isto, quem? Isto é o Barbo, é o tal Barbo que deu o nome à vila, cá está ele. Bom, e aqui são as armas de Portugal, mas estas armas não são do tempo do Dom Dinis, isto é muito esquisito. Não são. No tempo do Dom Dinis, estes escudetes, estes dois laterais, não eram assim ao alto, eram deitados. É só o Dom João II que os manda pôr ao alto. Tudo isto é um mistério para pensar. De qualquer maneira, a partir do princípio do século XIV, Borba é uma terra cristã. E no fim do século XIV é dada como prémio ao bravo Dom Nuno Álvares Pereira, como recompensa que ele teve na guerra pela independência de Portugal. Para cá das muralhas ficou um bairro medieval. Bom, e as ruas ainda têm designações muito curiosas. Esta rua, em que lhes comecei a falar, chama-se Rua da Maria de Borba. Quem era a Maria de Borba? Não é ninguém, mas veem além na muralha uma pedra com uma cabeça de mulher. Dizem que aquela é que é a Maria de Borba. É claro, é uma pedra romana que representava um vulto feminino e que usaram para fazer as muralhas do castelo. Deram ali um pouco ao acaso. E alguém havia de ser, é mulher, se é mulher chama-se Maria, e se é uma Maria que está em Borba, nasceu assim a Maria de Borba. Isto é a explicação que se dá. Porque o facto de se, logo à entrada das portas da vila, estar anunciada uma mulher, também pode ter outro sentido. Não sei qual é. Esta outra rua em que agora lhes estou a falar, chamava-se Rua dos Enforcados. É possível que isso venha de que além é que era
a cadeia e, portanto, era ali que enforcavam os malfeitores. Mas também há outra razão, que é curiosa. Aqui a Vila de Borba fica perto da fronteira. Durante as guerras com a Espanha, sobretudo as guerras da nossa Guerra da Independência, houve aqui várias grandes batalhas. Em 1662, o exército castelhano tentou entrar em Borba, mas o chefe, o governador, defendeu-se bravamente. Chamava-se Rodrigo da Cunha Ferreira. E enquanto teve uma bala para atirar, ele defendeu-se. Defendeu-se como um leão. Bom, finalmente acabou-se a comida, acabou-se a pólvora e ele disse, pronto, agora não tenho mais nada a fazer. E aí o general castelhano, que era o Dom João de Áustria, cometeu a vilania de o mandar enforcar nesta rua. A ele e a mais 2 capitães que o tinham ajudado nessa defesa quase desesperada. Hoje, Rodrigo da Cunha Ferreira tem uma rua aqui na vila e é realmente um dos heróis mal lembrados dessas longa história de resistência à qual devemos ser hoje uma nação independente. Em 1664, quer dizer, 2 anos depois, o exército castelhano voltou a entrar em Portugal. Dessa vez entrou sem resistência em Borba e dirigia-se para Vila Viçosa, porque Vila Viçosa era a terra do Duque de Bragança. E o Duque de Bragança era, nessa altura, o que se intitulava Rei de Portugal. Portanto, era muito importante para o exército castelhano entrar em Vila Viçosa e arrasar o palácio do dito Rei de Portugal. Passam por Borba, de Borba a Vila Viçosa é uma légua, e eles não contavam que nessa légua tinha-se postado o exército português, na sua máxima força. Eram já muitos milhares de homens, os espanhóis também eram muitos milhares de homens, e aqui, nesta planície, entre Borba e Vila Viçosa, travou-se a maior batalha daquela guerra, a Batalha dos Montes Claros. Foi uma batalha sangrenta, morreu muita gente de ambos os lados, mas realmente a vitória ficou nas mãos dos portugueses. É essa vitória que permite que em 68 se conclua a paz, em que é reconhecida a independência de Portugal. Quem comandava as tropas portuguesas era o Marquês de Marialva, que mandou fazer aqui, neste ponto, que era o lugar de comando, daqui a vista-se a planície toda, mandou fazer uma ermida, Senhora da Vitória, e este padrão, que é um dos mais emocionantes padrões à paz que até hoje se ergueram em Portugal. Isto é feito no ano seguinte à batalha, e ele aqui recorda realmente o muito sangue derramado. Mas em toda a pedra não há uma frase de ódio, contra nem a favor. É uma fase em que se recordam todos. E nossos naturais, isto é, os portugueses, não padeçam em tempo algum o que os presentes ouviram, viram e experimentaram. Isto é, que os portugueses não tornem a sofrer os horrores e os ódios da guerra. É um dos mais belos padrões à paz que conheço no nosso país, e tão pouca gente o conhece. Falei-lhes em Montes Claros, nome de uma batalha e daquela
emocionante oração para a paz. Mas os portugueses do nosso tempo já não se lembram disso. Quem é que sabe o que foi a Batalha de Montes Claros? Montes Claros é ainda uma expressão corrente, porque Montes Claros é um vinho excelente. Isto é o padrão da batalha, porque naquela planície onde se deu a batalha, há hoje grandes vinhedos. Isto é curioso, porque podemos ter a certeza que em 1664, quando se deu a batalha, não havia lá vinha nenhuma. Os generais tinham sempre o cuidado de dar as batalhas onde não houvesse vinhas. Quando havia vinhas, os cavaleiros e mesmo os soldados de infantaria metiam-se nas vinhas, as cepas prendiam-lhes os movimentos e eles eram facilmente mortos, sobretudo a cavalaria. E a Batalha dos Montes Claros é uma batalha de cavalaria. Foi a cavalaria portuguesa que conseguiu decidir a vitória. Portanto, não havia ali vinhas. Hoje está coberta de vinhas. Bom, e digo-lhes isto porque, para saber a história de Borba, desde 1664, quer dizer, desde o século XVII até ao dia de hoje, a história de Borba é a história do vinho. Os pequenos lavradores, cada um tinha uma vinha no quintal, cada um tinha uma adega no resto do chão da sua casa e havia milhares de pequenos produtores de um vinho que já no Santuário Mariano, que é um livro, olha, o Santuário Mariano foi publicado em 1718. Bom, já aí se diz, Borba tem excelentes vinhos. Estou a dizer isto porque já ouvi dizer, foi o Tratado de Methuen que provocou a valorização do vinho. Ora bem, o Tratado de Methuen é em 1702 e não há tempo para, de 2 a 1718, se fazer assim a produção e a fama de um excelente vinho. Portanto, o vinho vinha de muito antes. Aliás, há um documento dizendo que se vendia vinho numa taberna às portas do castelo de Borba. Olha, naquele sítio onde viram a cabeça da Maria de Borba, ali havia uma taberna no século XIV. Portanto, no tempo do Nuno Álvares Pereira, já ali se provava um excelente vinho. Esse vinho foi alargando, e hoje, agora estou-lhes a falar na adega cooperativa de Borba, hoje fazem-se aqui mais de 12 milhões e meio de litros por ano. Isto é uma região demarcada que apanha Estremoz, Vila Viçosa, Borba, uma região demarcada que tem 2.500 hectares de vinha. Isto pode parecer-lhes aborrecido, mas é realmente muito importante sabermos isto. 1 hectare, em média, dá 8.000 quilos de uvas. E 8.000 quilos de uvas correspondem a 5.000 litros de vinho. Portanto, 1 hectare em média, claro que há variações, 1 hectare em média pode dar 5.000 litros de vinho. É realmente isso o que dá esta região, de um vinho excelente, um vinho que se está a exportar cada vez mais e cada vez mais caro para todo o mundo. Este monumento que estamos a ver é de 1781 e, de certo modo, marca o ponto mais alto da Borba baseada nas vinhas. É uma fonte de mármore, mandada construir pela Rainha Dona Maria I, aliás está lá o busto dela no centro da fonte, e é um monumento admiravelmente desenhado. É o ex-libris da vila, mas pela mesma altura fizeram os passos do Conselho, também um edifício grandioso, é claro, para a época, e não era costume as câmaras serem tão grandes. Fizeram-se templos, as ruas encheram-se de palácios, de proprietários. Ainda hoje, Borba é uma vila monumental
E essa riqueza dura até ao fim do século XIX. Mas no fim do século XIX há um grande passo atrás, a filoxera. De um momento para o outro vem a doença, as vinhas secam, os proprietários vão-se embora e Borba conhece realmente um período, um triste período, de que renasce nos meados já do século passado, entre 1950, com as pedreiras, as grandes pedreiras. E agora são duas forças a andarem em frente, a força da pedra e a força do vinho. Claro que não é só em Borba que há mármores. É uma região, um triângulo, Borba, Vila Viçosa e Estremoz. Bom, mas aqui, neste pedaço de Alentejo, criam-se dos melhores mármores de todo o mundo, de todo o mundo. Eu estou aqui numa fábrica para lhes dar uma ideia de quanto vale um mármore. Veem este conjunto de placas que está daqui, isto era um bloco só, um bloco que saiu da terra. O bloco foi depois laminado, está aqui em placas, deu 38 placas. Cada placa tem 4,80 metros. E como o metro desta placa, que tem 2 centímetros de espessura, é a 15 contos, cada placa destas vale 62 contos. Isso significa que as 38 placas, portanto, o bloco que saiu da terra, depois de cortado, vale mais de 2.000 contos. E todos os dias saem da terra milhares de blocos iguais a este. Vejam a riqueza que isto constitui. Hoje, toda a região tem a sua economia e a sua atividade à volta do mármore. Eu tinha pensado chamar este programa A Memória de Borba, porque realmente pensava fazer um resumo da história de Borba. Bom, mas a vila impressionou-me tanto, como realmente o coração do Alentejo. Mudei-lhe o nome e chamei-lhe Sabor do Alentejo, porque em parte nenhuma do Alentejo se sente de uma forma tão concentrada o encanto dos valores alentejanos. Eu vim acabar o programa aqui num restaurante que, aliás, é célebre aqui em todo o Alentejo e um pouco em todo o país, chama-se A Talha, porque está aqui numa antiga adega em que estão ainda talhas antigas e, como veem pelo som, ainda completamente cheias. Claro, algumas já se beberam, esta está vazia. Talhas de vinho e onde se servem as iguarias tradicionais alentejanas. A dona da casa, que é a Dona Maria, fez-me o favor de preparar alguns dos pratos típicos do Alentejo. Bom, eu tenho aqui, como veem, tenho aqui as famosas migas à alentejana com entrecosto. Isto é também um petisco. É a sopa de feijão com mogango. O mogango é uma espécie de abóbora, mas não é bem abóbora. E isto tem um paladar vegetal. É uma coisa, de certo modo, única. Mas para mim, não há nada que chegue a este cozido de grão. É servido no próprio tarro de cortiça. O tarro de cortiça é uma peça tradicional que o pastor levava. Isto é, de certo modo, isotérmico. Não deixa arrefecer depressa, mas também não deixa enregelar a comida. É um caldo que mete vegetais, mete o grão, o feijão verde, mete a abóbora, mete a cenoura e mete, evidentemente, as carnes do porco. Bom, isto serve-se assim. Primeiro, no prato, põe-se o pão, o pastor do pão que levava, deitava meia dúzia de pedaços no seu prato. De cima do pão põem-se as ervas,
E no fundo as ervas aromáticas são essenciais. E é sobre isto que depois se despeja o cozido do grão. É claro, depois sobre o cozido do grão deita-se um pouco da carne que lá se cozeu. Bom, este prato, o cozido do grão, servido no tarro da cortiça, é para mim uma das obras-primas do paladar português. Se eu estivesse à procura de uma chave de ouro para concluir este programa, não encontrava com certeza remate melhor do que este: o cozido de grão no tarro da cortiça.